Se liga nessas imagens. Look at what is happening on the side of the field. This is really devastating. A angústia nas palavras do narrador e as cenas fortes de torcedores sendo socorridos às pressas dentro do campo ficaram marcadas para sempre na memória do futebol sul-africano. Com problemas operacionais e falhas de segurança, o maior clássico da África do Sul foi palco do maior desastre esportivo do país. E é por isso que o Radar Peleja de hoje te conta sobre a tragédia de Ellis Park. Disputado desde a década de 70, o confronto entre Orlando Pirates e Kaizer Chiefs, conhecido como Derby de Soweto, é o maior clássico do futebol sul-africano e move as duas maiores torcidas do país. Por sempre ser garantia de estádios lotados, o derby muitas vezes gerava preocupações em termos de segurança, principalmente com a possibilidade de brigas entre as torcidas. Em 91, os dois times fizeram um amistoso de pré-temporada no Oppenheimer Stadium, e o que era para ser um jogo tranquilo acabou se tornando uma tragédia. O estádio tinha capacidade para só 23 mil pessoas, só que 30 mil torcedores entraram para acompanhar o clássico. Para piorar, por ser um amistoso, a organização da partida decidiu misturar as torcidas na arquibancada. Tudo corria bem, até sair um gol do Chiefs no segundo tempo. Aí começou uma briga generalizada, com torcedores jogando objetos uns nos outros e até usando faca. Sem segurança suficiente para conter a briga, o caos tomou conta do estádio. A correria dos torcedores em pânico, tentando fugir da confusão, junto com a superlotação, resultou em 42 mortes. As tristes consequências daquele jogo deram a impressão de que as autoridades sul-africanas mudariam completamente as estratégias de segurança em relação ao futebol deles, e que um desastre desse nível nunca mais aconteceria. Só que a realidade foi diferente. 10 anos depois, no dia 11 de abril de 2001, Chiefs e Pirates fariam um jogo que poderia decidir o campeonato, já que os dois estavam brigando rodada a rodada pelo título. O palco era o estádio Ellis Park, criado inicialmente para receber jogos de rugby e que tinha capacidade para 60 mil pessoas. Pela partida sendo uma quarta-feira, os organizadores subestimaram, e de novo, a quantidade de torcedores que iriam ao estádio. Calcularam uma presença de 50 mil. Como poucos ingressos foram vendidos antecipadamente, a maioria das vendas aconteceu no próprio estádio logo antes do início do clássico. E isso se tornou um grande problema quando a bilheteria anunciou que os ingressos tinham acabado. As milhares de pessoas que estavam do lado de fora ficaram indignadas. Os ânimos ficaram ainda mais aflorados com os 2 gols que saíram logo no começo do jogo. Ansiosos, os torcedores começaram a forçar a entrada no estádio para ver os lances, para ver o que estava acontecendo. A estimativa é de que de 80 a 100 mil pessoas tiveram acesso às arquibancadas naquele dia, superando por muito a capacidade do Ellis Park. A superlotação deu início a uma grande confusão, com torcedores sendo esmagados e pisoteados. Forças privadas de segurança usaram gás de pimenta na torcida e acabaram aumentando ainda mais essa tensão. As operações de resgate começaram com a partida ainda em andamento e vários torcedores foram levados para a lateral do campo. Foram algumas das imagens mais tristes da história do futebol. Ao todo, 43 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas. Logo depois do desastre, uma comissão foi criada pela Justiça Sul-Africana para investigar o caso, e em 2002, o relatório oficial foi divulgado publicamente. O documento mostrou que houve negligência por parte das forças de segurança. Nenhum dos 4 órgãos contratados assumiu a responsabilidade de proteger os arredores do estádio e de controlar a multidão. Além disso, alguns seguranças corruptos também aceitaram dinheiro para deixar torcedores sem ingresso entrarem no estádio. E isso contribuiu, claro, com a superlotação. Para aumentar a indignação das famílias das vítimas, casos passados já tinham dado sinais de que o derby de Soweto precisava de novas estratégias de segurança e que era questão de tempo para outra tragédia acontecer. Em 1998, também no Ellis Park, cerca de 100 mil pessoas tentaram entrar no estádio e a polícia dispersou a multidão com balas de borracha. Em novembro de 2000, 6 meses antes do desastre, no FNB Stadium, o derby também contou com problemas na organização e vários torcedores ficaram feridos depois de forçarem os portões. Ou seja, já tinham rolado sinais de que poderia dar problema. Mesmo assim, as autoridades não deram a atenção necessária ao clássico e continuaram com falhas operacionais. Apesar do relatório ter mostrado os problemas de segurança que culminariam na tragédia, ninguém foi diretamente culpado pelo caso. E isso deixou uma sensação de impunidade para os familiares e para as vítimas que ficaram feridas. Um clássico vibrante, cheio de história, mas marcado por essa tragédia. Você conhecia esse fato específico do futebol da África do Sul? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.